Estou à vontade, então? Ó, É, à vontade. esses dias mesmo me perguntaram, né, a respeito de política pública, voltado para o nosso público, PCD, né, pessoa com deficiência, o que eu achava da dinâmica do que é a política pública, né? E eu falei, o que eu descrevi foi assim, que eu gosto, eu vivo da política pública como qualquer cidadão, como a gente vive da política, né? Só que assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar uma dependência da política pública, que é onde gera as grandes brigas entre os conselhos municipais, entre secretário e conselho e por aí vai. E, né, entre relações de secretarias, que a política pública, dentro assim do meu ponto de vista, é um ponto de vista muito pessoal, eu acredito que ela tem que ter assim um período ou de começo e fim, ou pelo menos de análise a cada 5, 10 anos, para você ir melhorando. Porque se ela for uma política que ela tem que ser perpétua, isso mostra que a gente não está conseguindo garantir direito de ninguém, ou da maioria. Ou seja, Né? deixou de fazer o principal, é planejar. É isso. Isso. Então é muito. Eu pego um exemplo muito claro na minha área de arquitetura. Quando as residências terapêuticas deixou de ter os manicômios, né? Os sanatorinhos, sabe? Isso já acho que foi em 1997, 8 também, né? De uma lei. Tem até um filme chamado Bicho de Sete Cabeças que trata sobre isso, né? Que era o fim dos manicômios e a abertura das casas, a mudança de tratamento da pessoa que tem uma deficiência intelectual ou mental, né? Que seja tratado com dignidade. E hoje nós temos, por exemplo, residências terapêuticas, que é uma política pública municipal. O governo manda um recurso, mas é o município que zela. Então nós temos residências terapêuticas. Eu até falo, gente, vamos tirar esse nome terapêutico, vamos falar de residência? Porque se é uma casa que eu tenho que colocar as pessoas que de alguma forma perderam os vínculos com as famílias ou algo do tipo e requerem que tenha um cuidador ou uma cuidadora, essa casa tem que ter uma coisa chamada vida. E a primeira observação que eu faço, Mário, quando eu chego numa residência, em Ribeirão Pires tem 8, por exemplo. 8 ou 10, acho que é 8. Acho que é 8, se eu não me engano. Não tem cachorro. Aí você tem um abrigo de cachorro, um canil, que você tem cachorros idosos, que são mais mansos. Por que você não pega um cachorro? Porque todo mundo, existe uma troca afetiva entre bicho e gente, né? Claro, com todo cuidado, todo zelo, você está lidando com pessoas que, de alguma forma, pode ter um momento de estresse, né? Mas eu falei, a casa já passa anos, ela ainda continua com o mesmo formato. Parece que é um amontoado de pessoas. É um ponto de vista meu. Eu falei, só tirou o nome Sanatorinhos, tirou o nome Juqueri, né? Ah, não, mas tenha cuidado. Tem as suas qualidades, sim, eu entendo. Não estou dizendo, não estou jogando tudo por água abaixo. É aquilo que eu falo. Mas se é uma política que ela tem que ser perpétua, ela tem que ser revisada, Mário, pelo menos a cada 5, 10 anos, para saber se aquela ferramenta terapêutica, aquele formato de residência ainda atende aquele público, né? Se aquela pessoa não consegue ser integrada à casa, à família, e por que não pode descobrir por que aquela família não consegue integrar aquela pessoa de novo, né? É recurso financeiro, é a questão emocional da família que está totalmente também em vulnerabilidade. Olha como a política pública, a gente tem ferramentas para tudo isso. E o nosso público, Mário, é muito engraçado. Às vezes eu fico muito reativo. De vez em quando a gente cai nas armadilhas da reatividade, né, da ironia, ironia é uma ofensa, né, eu sei disso, né, a gente às vezes ofende as pessoas, mas eu falo, toda vez que a gente vai fazer, ou quase todas, uma política para nós, não tem dinheiro. Aí eu falo, calma, ou se vira, aí eu falo assim, gente, por que toda vez que eu vou discutir uma temática, a pessoa com deficiência, eu tenho que ir para o final da fila? Eu uso esse termo, né, o pessoal fica tudo quieto. Eu sou de causar esse desconforto, o caos, que nem eu falo. Às vezes o caos, ele movimenta as pedras, né? É importante. E, Mário, cara, como eu luto para que as coisas deem certo, velho? Você acha que você me conhece? E eu não desisto, né? Que eu falo, eu pego a raiz da palavra, desistir. Eu acho ela uma palavra interessante, mas eu falo, desistir é deixar de existir. Eu quero deixar de existir? Não, então eu não vou desistir, né? Mas são palavras que você pode desistir, faz parte, desistir de uma profissão, desde que ela tenha um aspecto positivo. Renúncia. Já renunciei coisas, né? Mas eu falo, a renúncia ela não é ruim, depende de como você sente ela. O nosso público, eu tento passar tudo isso, tratar
a questão sentimental individual de cada um, né? Até uma amiga minha perguntou, fala, cara, você parece mais terapeuta do que arquiteto, né? Eu falei, porque eu li muito sobre isso, mas eu fiz uma análise baseada em mim, sabe, Mário? Até eu descobri, como diz um cantor chamado Jaya Vitale, amigo meu, fiz amizade com ele, somos amigos, e tem uma música que ele fala assim, quem é você? Eu acho que essa é a primeira pergunta, que a gente se perde quando a gente é pai, mãe, ou amigo, a gente meio que cria carências afetivas e se perde no outro, às vezes, né? Se perde na política pública, se perde no prefeito, se perde no vereador, fica nessa dependência de migalhas afetivas ou escassez ou algo assim, né? A gente parece que fica preso nisso. Eu acho que nós, enquanto indivíduo, a gente tem que dar condições para que a pessoa seja um profissional dentro das habilidades dele, constitui família, se ele quer, indiferente do padrão familiar, do padrão que ele escolher, né? Eu falo muito disso, né? Eu brinco muito no trabalho, que eu falo assim, gente, todos nós temos o ânimo e ânima, né? Ou o yang, né? Yu e yang, ali a gente está junto ali, o masculino e feminino que é em nós, né? Uma hora a gente é cuidador, uma hora a gente exerce o poder, que é o masculino, o cuidar é da mulher, né? A mulher é aquela que preserva, né? Eu brinco muito disso, gente, você nunca vai ouvir a palavra pai natureza, vocês vão ouvir mãe natureza. Por que será que é isso? Mãe terra, né? Então eu uso muito isso, o mater, maternidade, o mater é cuidar, né? Então eu falo, então esse é o nosso lado, né, Mário? A gente, quando cuida do outro, a gente cuida da gente também. Né? A gente se preserva e preserva o outro, né? E a política pública, eu espero que seja essa humanização de resultados. Às vezes, quando eu falo de dinheiro, porque quer queira, quer não, o dinheiro também é um nutrir. Eu falo isso, até eu brinco muito, falo, gente, se vocês conversarem com alguém que dentro do conceito judaísta, né, dentro do judaísmo, vocês vão entender como o dinheiro ele faz parte do processo do cuidar do outro, do nutrir, da necessidade, né? Não é ofensivo, né? Não é uma ofensa ter dinheiro, ser rico, né? Que eu falo, né? Então, tudo isso é importante. E para o nosso público, eu vejo que quando a gente quer fazer uma política que requer recursos, parece que a gente tem que eu falo, a sensação é horrorosa mesmo. Você tem que se diminuir. Parece que você está pedindo esmola, né? Esmola. E eu desenho todo esse cenário da importância que é você ter um profissional de ponta lá, não pela deficiência dele, né? Que nem eu falo da cota, eu quero um profissional que eu vá lá aprender violão com ele, que ele pode ser cego, mas ele vai me dar aula de violão, ele é um professor de violão, não um professor cego de violão, né? Eu falo, é um professor, eu vou falar, será que esse cara vai saber me ensinar? Não, ele está habilitado para me ensinar. Eu sendo uma pessoa, um exemplo, né? Se fosse uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência e com condições de aprender a tocar um violão, nenhum problema. Eu acho que esse é o nosso desejo, né? Da gente ver nós, né, Mário, em cada campo da Terra, fazendo o que gosta e o que quer, seja no campo profissional ou não. Com relação a isso, um pouco antes de voltar a esse lado mais intimista, você falou em políticas públicas. Aí eu digo para você, eu como uma pessoa, digamos, na hipótese, estou lá em São Paulo, um paulistano, nossa, Rio e Ribeirão Pires, que coisa, é uma cidade que diz ser instância turística. Eu sou cadeirante, ou eu sou deficiente visual. O que tem para dar? Você diria o que para eles? Olha, eu falo que tudo isso ainda é uma construção coletiva. O nosso turismo, ele já é um turismo que ele vem com uma precariedade mesmo. A gente faz uma análise. Recentemente eu tive uma conversa sobre isso, né? Tem bons profissionais agora, até também tentando fazer a cidade de fato ser turística, né? Seja o turismo de um dia, seja o turismo de 2, 3 dias, né? E um dos levantamentos que a gente vê é uma coisa chamada hospitalidade. Hospitalidade é receptividade, Mário. Como é que eu te recebo? Como é que eu recebo o turista? Como é que ele é abordado, né? Ele tem onde dormir? Então, toda cidade, o mínimo, ele tem que ter um número de leitos, porque as pessoas elas precisam se hospedar. Então, a gente não tem isso de forma... É importante fazer, a gente chama, para ter um diagnóstico da cidade, precisa ter uma coisa chamada, que é muito usada em arquitetura, em urbanismo, é levantamento.
é que nem para nós, na nossa área. Nós não sabemos quem somos, porque nós não sabemos a nossa quantidade de pessoas com deficiências reais. Então é difícil fazer uma política pública para nós, porque a gente não consegue ter um censo. É mais ou menos isso, né? O nosso censo municipal. E no turismo é a mesma coisa. Eu tenho que identificar quais são os pontos fortes e os pontos frágeis na cidade, para que elas, de fato, se estabeleça como instância. E uma das experiências que eu tive em conversas, que eu participo das reuniões de conselho de turismo, né? A legislação, no âmbito geral, ela atrapalha muito. Ela atrapalha muito no sentido assim, às vezes você tem um café, por exemplo, só que o seu CNPJ é com outro nome, tá como eventos. Porque você já sabe que você não vai precisar empregar X pessoas, você consegue declarar de uma forma econômica, ou seja, mascara uma característica local da cidade. Então, todos esses pontos têm que ser vistos, e a cidade, ela precisa ser comunicacional para o nosso público, em todos os aspectos, seja o teu intérprete de Libras, a pessoa que aborde, uma cidade que ela tenha audiodescrição, se tiver uma peça teatral sendo apresentada na cidade, né? Ela tem que estar acessível com o elevador para a pessoa chegar. Então, tudo isso eu vejo que fica sempre em segundo plano ainda. Nós não estamos que nem Socorro, né, que absorveu a política voltada para a pessoa com deficiência como característica da cidade, né, olhando a cidade como um todo, né, que nem eu falo, se a cidade é boa para o idoso andar, para a moça com carrinho de bebê, grávida, e para a pessoa com deficiência, ela é boa para todo mundo, indiscutivelmente. Isso a gente chama de mobilidade, né? Plano de mobilidade. Toda cidade ela tem que ter um plano de mobilidade. Ribeirão Pires está passando por um plano, a gente chama de reforma do plano de mobilidade, né? Eu não participo do plano, porque eu sou de outra área, mas eu sempre dou os pitacos, que nem eu falo. Toda vez que você vai falar de mobilidade, Mário, é muito engraçado, todo mundo prioriza o pedestre, mas na prática, a pessoa fica preocupada onde ela vai parar o carro. Uhum. O discurso é muito engraçado. Quem tem direito? Pedestre, o ciclista, o skatista, né? Vai chegando até os veículos automotores. Mas não é isso. A cidade ela é dinâmica. Se você não, como você fala, se você não planeja ela se autoprojeta. Quando você pensa que não, tem uma área ali ocupada, tem uma área invadida, tem alguém construindo alguma coisa sem licença da prefeitura, né? Então as coisas vão acontecendo, a cidade ela não para, né? E tem uma frase de um rapaz, infelizmente, eu falo que não é minha essa frase, porque eu vi numa entrevista no passado, aqui em Ribeirão Pires. Perguntaram para um rapaz, ele desenhou a dinâmica bem no finalzinho do jornal, até acho que foi o jornal, eu acho que, não sei se era o SPTV, enfim, é um desses jornais, mas eu sei que foi na Globo. E o rapaz falou assim, a gente não tem restaurante para poder recepcionar as pessoas. O cara fez um desenho bonito, era até um publicitário, né, que apareceu a profissão, eu lembro disso, publicitário. O cara falou assim, Ribeirão Pires tem tudo para acontecer enquanto cidade turística. Mas o problema é que Ribeirão Pires ainda pulsa, mas não vibra. Muito bem, pessoal, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, e se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para poder receber novas notificações e compartilhe com seus amigos, ok? Agradeço por estarem até aqui e até a próxima.